Olá irmãos, serei bem direto nesse vídeo. Vou estar explicando o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 3, no contexto das profecias do fim dos tempos. O texto diz assim: Pois que, quando disserem, há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Muitos cristãos entendem que Paulo está falando de um acordo de paz mundial, ou de um acordo entre israelenses e árabes. Não é esse o contexto da mensagem de Paulo, pois Paulo está falando de uma profecia que foi dada ao profeta Ezequiel. Todas as profecias que falam da vinda de Cristo e do fim dos tempos estão conectadas entre si, por isso devemos procurar entender as profecias sem isolar uma profecia da outra. Nesse texto Paulo não está dando uma outra profecia. Ele está apontando para um outro texto das Escrituras que vai nos esclarecer sobre o que deve acontecer antes da vinda de Cristo. Cristo também falou sobre essa mesma profecia, porém Cristo falou de uma outra forma, apontando quem são as pessoas que vão falar de paz e segurança. Vejamos o que Cristo disse. Mateus capítulo 24 verso 11 diz assim: E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Aparentemente não se trata de uma mesma profecia, pois Cristo está falando do surgimento de muitos falsos profetas, enquanto Paulo fala de pessoas dizendo paz e segurança. As duas profecias vêm de um mesmo contexto de uma profecia que foi dada ao profeta Ezequiel. Vamos ver o que diz a profecia de Ezequiel para nós entendermos corretamente o significado dessas duas profecias do Novo Testamento. Vou ler apenas alguns textos do capítulo 13 de Ezequiel, mas você pode ler o restante depois. Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: ai dos profetas tolos que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Seus profetas, ó Israel, são como chacais do meio de ruínas. Suas visões são falsas e suas adivinhações, mentira. Dizem palavra do Senhor, quando o Senhor não os enviou, contudo, esperam que as suas palavras se cumpram. Acaso vocês não tiveram visões falsas e não pronunciaram adivinhações mentirosas quando disseram palavra do Senhor, sendo que eu não falei? Portanto, assim diz o soberano Senhor, por causa de suas palavras falsas e de suas visões mentirosas, estou contra vocês, diz o Senhor. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Agora ficou muito mais claro para nós. Agora somos capazes de entender o que Cristo estava dizendo aos discípulos sobre o surgimento de muitos falsos profetas antes da vinda dele. Quanto ao que Paulo disse sobre paz e segurança, agora sabemos o verdadeiro significado da mensagem de Paulo. E sabemos também quem são as pessoas que vão falar de paz e segurança antes da vinda de Cristo. Serão os falsos profetas que surgirão em Israel que vão falar de paz e segurança, porém nada disso vai acontecer, pois as profecias são falsas. Ao invés de paz e segurança, virá repentina destruição através da ira de Deus, conforme podemos ver em Ezequiel 13. Eu vejo que muitos cristãos acreditam num acordo de paz por causa desse texto de Paulo e do texto de Daniel 9, porém acabamos de ver que essas profecias sobre paz e segurança não vão se cumprir, pois não terá sido revelado por Deus. Como vimos em Ezequiel, os falsos profetas vão esperar que suas profecias sobre paz e segurança se cumpram, porém Deus vai derramar sua ira sobre esses falsos profetas, e sobre as pessoas que acreditarem em suas falsas profecias. Se você acredita nesse tipo de acordo, espero que você tenha entendido a mensagem de Deus. Ele disse que não vai haver paz e segurança. Podemos concluir por meio desses textos que essa interpretação de um acordo de paz é totalmente equivocada. Isso nunca vai acontecer, como mostra as profecias. Apesar de já terem surgido muitos falsos profetas, que inclusive estão dentro das igrejas disfarçados de homens de Deus, ou na internet, Cristo estava falando a respeito de muitos falsos profetas que vão surgir em Israel.